Como você força um ocupante a deixar seu território? Na linha principal, a Ucrânia se deparou com a melhor oportunidade ao unir suas forças de defesa, às vezes realizando contraofensivas para retomar o que os russos tentaram tomar. No entanto, a Crimeia é uma história à parte. A Ucrânia optou por não fazer uma abordagem direta na península. Em vez disso, a sua estratégia é surpreendentemente simples. O objetivo é tornar a vida tão árdua para os 400 a 800 mil russos que se estabeleceram na Crimeia, forçando-os a deixar a região, evitando assim o controle do Kremlin. A 13ª Brigada da Ucrânia desempenha um papel crucial na execução dessa estratégia. Eles direcionaram suas atenções para a defesa russa na Crimeia, cercando-a com um denso fogo de cobertura. No dia a dia, a Ucrânia se dedicou a desestabilizar as forças russas enquanto realizava operações táticas contra alvos significativos na península. O resultado foi uma explosão tão massiva que a Rússia ficou incapacitada de encobrir a verdade sobre o que realmente ocorreu. Imagine a cena: um ataque devastador realizado pela segurança da Ucrânia, com drones disparando a pleno vapor sobre a cidade, impactando com força e derrubando vários tanques de combustível. Essa operação se desdobrou de forma tão rápida e eficaz que até mesmo os especialistas de defesa russa não viram isso chegando. Os russos tentaram minimizar o impacto, alegando que seus sistemas de defesa aérea eram eficazes. Contudo, os números não mentem. Na verdade, a explosão no depósito de combustível de Fiat Ozia criou nuvens de fumaça que podiam ser vistas até do espaço. Um sinal claro de que a Ucrânia está fazendo progresso. As imagens que surgiram mostram o depósito cercado pelas chamas e pela destruição. Embora a Rússia tenha se esforçado para encobrir esses incidentes, desta vez foi impossível. Em 13 de outubro, a Ucrânia não apenas atacou o depósito de combustível, mas fez isso pela segunda vez em uma semana. Alarmantemente, esse depósito armazena combustível essencial, e com cada ataque a capacidade russa de realizar operações militares foi drasticamente reduzida. De acordo com fontes, essa operação não foi um evento isolado. Na verdade, é parte de uma campanha mais ampla que visa cortar os recursos de energia da Rússia, essenciais para sustentar sua máquina de guerra. Antes do início desta campanha, o depósito possuía 34 reservatórios de combustível, mas agora existem apenas 22. Cada ataque não só danifica o depósito, mas também reduz o combustível disponível para as forças russas na linha de frente. A série de ataques provou ser uma estratégia eficaz. A Ucrânia já alcançou o que parecia impossível: desestabilizar uma parte crítica das operações russas na Crimeia. E a melhor parte? Isso tudo ocorreu sob o manto do silêncio. A Ucrânia raramente reivindica formalmente esses ataques, uma manobra inteligente para manter as táticas em segredo. Com a Rússia tentando desacreditar o que aconteceu e manipulando a informação, a verdade sobre esses incidentes críticos pode estar escondida, mas a realidade permanece. A posição da Ucrânia, sua estratégia meticulosa, e os resultados dos ataques ao depósito de Fiat Ozia são indiscutíveis. A batalha pela Crimeia, longe de ser um objetivo distante, está se tornando uma realidade palpável. O que virá a seguir? Como você força um ocupante a deixar seu território? Na Ucrânia, a situação é tensa, especialmente em relação à Crimeia, onde uma nova estratégia está em ação. Diferente das frentes de batalha tradicionais, a Ucrânia optou por uma abordagem mais discreta. A luta pela Crimeia não acontece diretamente na península, mas através de ações que complicam a vida dos ocupantes. Com cerca de 400 mil a 800 mil russos vivendo na região, a meta é simples: tornar a vida deles insustentável, enfraquecendo o controle de Putin sobre a área. Uma operação estratégica da Ucrânia aconteceu recentemente, onde uma série de ataques surpreendentes desferidos contra alvos russos deixou a Rússia em alerta. Um ataque notório atingiu o depósito de petróleo em Fiat Ozia, causando uma explosão tão massiva que foi visível até do espaço. Imagens capturadas mostram colunas de fumaça e chamas devoradoras, enquanto a Ucrânia continuava a pressionar com suas ofensivas. Impressionantemente, este foi apenas o segundo ataque em uma semana, revelando uma clara intenção de desestabilizar as reservas de combustível russas. A cada ação, mais tanques de combustível queimam, reduzindo a capacidade logística da Rússia de sustentar suas operações militares. Mas como exatamente a Ucrânia conseguiu realizar esses ataques com sucesso? Embora a Rússia tenha tentado encapsular a narrativa de que suas defesas aéreas foram eficazes, a realidade é que a onda de ataques incessantes deixou claro que a Ucrânia possuía uma inteligência operacional superior.
Os sussurros nas comunicações. As evidências das chamas e as imagens compartilhadas por canais de mídia revelaram um padrão inegável. O depósito incendiado em Fiat-Ozia se transformou em um símbolo da vulnerabilidade russa, uma vez que não conseguiram neutralizar a crescente ameaça de drones. Comentários de autoridades russas tentavam minimizar o desastre, alegando que os danos eram causados por destroços e não pelos ataques em si, mas as imagens contradizem essas afirmações. A cada dia que passa, os esforços ucranianos para desgastar o poder do Kremlin se intensificam, visando sua infraestrutura e capacidade de guerra de forma estratégica e eficaz. E assim a questão persiste. Por quanto tempo Putin poderá ignorar as chamas que consomem suas reservas, enquanto a Ucrânia avança firme em sua luta pela liberdade? Nos últimos dias, o canal de notícias revelou que um depósito de petróleo em Fiat-Ozia foi consumido pelo fogo pela segunda vez em uma semana. A magnitude do incêndio é tão impressionante que é visível até do espaço, segundo dados de satélites da Crimean Wind Monitoring Group. Este evento marca um momento significativo na campanha militar da Ucrânia, que parece não ter esgotado suas tentativas mesmo após 2 grandes ataques. O calor intenso do incêndio gerava plumas de ar escaldante que pairavam sobre a cidade e o mar. Se foi um grande incêndio, definitivamente foi um incêndio digno de nota. Mas, surpreendentemente, isso não impediu a Ucrânia de agir novamente. De acordo com reportagens, essa já foi a 3ª vez em que a Ucrânia ataca o depósito, sendo que as 2 primeiras investidas ocorreram em outubro e uma outra em setembro. Notável, a última ofensiva parece ter sido uma mensagem simbólica, coincidente com o aniversário de Vladimir Putin, deixando claro que o petróleo está queimando em Crimeia e parece que não há nada que Putin possa fazer para frear essa destruição. Mas qual o impacto desses ataques? Antes do início dessa campanha direcionada, o depósito contava com 34 reservatórios de combustível. Atualmente restam apenas 22, e as expectativas são de que novos ataques sejam lançados em breve. Se um depósito já foi atingido 3 vezes em um curto período, por que parar? O ataque de 13 de outubro destruiu 5 reservatórios, enquanto os 2 anteriores eliminaram outros 7. O que isso significa? Que a Ucrânia está reduzindo gradativamente as reservas de combustível armazenadas em Fiat-Ozia. Um território vital para os esforços bélicos russos. Entretanto, é curioso notar que a Ucrânia não confirmou oficialmente sua participação nos ataques, o que não é surpreendente para operações orquestradas pelo SBU, cuja prioridade é manter suas táticas em segredo. Por essa razão surge a questão: até quando a Ucrânia poderá continuar aproveitando as falhas da defesa russa? As oportunidades não durarão para sempre, e cada ataque bem-sucedido está levando a Rússia a um cenário de escassez em suas reservas essenciais. À medida que a fumaça permanece no céu e o fogo incendeia o chão, o que acontecerá em seguida? Com a estrutura da defesa russa já fragilizada e a possibilidade de novos ataques pairando no ar, será que mais um golpe devastador poderá ser sentido em breve? As tensões se acentuam, e o futuro é incerto. Imagine o caos. Chamas devorando depósitos de combustível em Feodosia, enquanto a Rússia luta para esconder a verdade. Mas e se a falta de alertas oficiais for a arma mais letal da Ucrânia? Como o inimigo invisível pode desmantelar defesas sem alarde? Na parte anterior, vimos que a Ucrânia não confirma oficialmente seus ataques, especialmente os do SBU, para manter segredos longe dos russos. Newsweek cobriu o incidente sem detalhes diretos, e isso é padrão, silêncio coletivo para preservar métodos. Sem informações oficiais da Rússia, fica quase impossível montar defesas aéreas contra futuros golpes em Feodosia. A Ucrânia já explorou essa brecha 3 vezes, e vai querer repetir. Por quê? Porque cada falha é uma oportunidade dourada. Pense no cheiro acre de fumaça negra subindo ao céu noturno, o rugido distante de explosões ecoando como trovões furiosos. Uma fonte anônima falou ao The Q Independent. Revelou tudo. O Serviço de Segurança Ucraniano, o SBU, acertou em cheio 5 tanques de combustível em Feodosia. Não foi sorte. Foi planejamento frio. O SBU segue reduzindo sistematicamente o poderio militar, logístico e econômico do inimigo. Palavras da fonte ao The Q Independent. É o mantra ucraniano de sempre. Desde o início de 2024, alvos energéticos na Rússia e territórios ocupados viram prioridade. Cada tanque incinerado significa menos óleo para as linhas de frente. Menos para o povo russo. Menos para vender e bancar a guerra de Putin.
Sinta o calor opressivo das chamas, o tremor no solo enquanto o fogo consome reservas vitais. Os ataques repetidos. Em um cenário tenso onde os conflitos moldam realidades, a batalha pela Crimeia se intensifica. A Ucrânia, em uma manobra estratégica, decidiu não enfrentar as forças russas diretamente na península. Em vez disso, seu plano é simples mas audacioso: tornar a vida insuportável para os 800 mil russos que lá habitam. O objetivo? Desestabilizar o controle russo, sem envolver tropas diretamente em combate. Recentemente a Ucrânia tem se concentrado em atacar o importante depósito de petróleo de Feotia, e os resultados foram explosivos. Um ataque noturno deixou o local em chamas, com fumaça visível até do espaço. Em meio ao caos, imagens de um imenso incêndio começaram a circular, expondo a fragilidade da defesa russa. A cada operação, a Ucrânia retira reservas de combustível, que são essenciais para a continuidade do esforço de guerra russo. Mas como isso foi possível? Um grupo de drones ucranianos, em uma ação audaciosa, ultrapassou as defesas e atacou os poços de armazenamento com precisão. Mesmo após as tentativas de encobrir o incidente, a realidade não pode ser ocultada. O governo russo, incapaz de esconder a devastação, lançou uma campanha de desinformação, afirmando que os incêndios foram causados por destroços de drones derrubados. Segundo Sergei Aksionov, ministro russo da Crimeia, não houve vítimas, mas os dados não confirmam essa versão. No entanto, à medida que as chamas iluminam a noite crimeana, a cada golpe, a Ucrânia se aproxima de reduzir as capacidades de luta de seu inimigo. Com cada tanque de combustível destruído, a capacidade russa de sustentar suas forças no campo de batalha diminui. No último ataque, 5 dos reservatórios foram atingidos, restando apenas 22 de um total de 34. A pressão se intensifica, e a Ucrânia está pronta para atacar novamente mais cedo ou mais tarde. Mas o que isso significa para o futuro? À medida que os ataques se tornam mais frequentes, a resistência russa se verá inevitavelmente atingida em seu núcleo. As táticas de desinformação são uma tentativa fútil de encobrir suas falhas. Enquanto isso, a Ucrânia continua a desmantelar lentamente as bases da máquina de guerra russa, transformando a esperança de um respiro em um pesadelo para os ocupantes na Crimeia. E a luta pela liberdade e a soberania ucraniana está longe do fim. O que mais a Ucrânia está planejando? E como a Rússia responderá a essas provocações constantes? A resposta pode mudar o curso deste conflito. A situação em Feotia se intensifica, e as imagens do enorme incêndio que consome o depósito de óleo revelam uma nova realidade no conflito entre Ucrânia e Rússia. O depósito, como foi reportado, faz parte de uma série de ataques coordenados que a Rússia afirma ter frustrado, mas os fatos indicam o contrário. O que na verdade está acontecendo é um jogo de poder e resistência que pode mudar o rumo da guerra. Nos últimos dias, a Ucrânia lançou um impressionante ataque com 103 drones em território russo e áreas ocupadas, com a defesa russa afirmando que interceptou todos eles. Aproximadamente 40 dessas aeronaves foram dirigidas à Crimeia, e entre elas, 20 atingiram diretamente o alvo em Feotia, que por sua vez, não foi o único foco da operação ucraniana. Vamos nos aprofundar no depósito de Feotia, que tem sido um alvo recorrente. Ele é o maior da cidade e suas reservas de combustível estão se esgotando rapidamente devido aos ataques ucranianos. Localizado a cerca de 250 quilômetros da zona controlada pela Ucrânia, o depósito é facilmente acessível para os drones e mísseis de longo alcance do exército ucraniano. Capaz de armazenar até 250 mil toneladas de combustível, esse local é vital para sustentar as forças russas. Contudo, esses ataques não afetam apenas o combustível. De acordo com informações, o depósito é uma instalação multifuncional, servindo também para transbordo de produtos petrolíferos entre navios, trens e caminhões. Com o incêndio colossal causado em 13 de outubro, a Ucrânia não apenas resultou na queima de combustível, mas também paralisou um importante ponto logístico em Feotia. Agora, se considerarmos os números, o depósito costumava ter 34 reservatórios de combustível. Após os ataques da Ucrânia, restam apenas 22. Supondo que todos os reservatórios armazenem quantidades idênticas, isso significa que cada um pode conter pouco mais de 7 mil toneladas de combustível. Assim, 12 reservatórios foram perdidos, resultando em uma quantidade impressionante de 88 mil toneladas de combustível que não chegarão mais às linhas de frente da Rússia.
O que poderíamos imaginar que aconteceria em termos de estratégia na guerra após essa devastação? A Rússia, que anteriormente se gabava de sua invulnerabilidade, agora se vê na difícil posição de ter que reavaliar sua própria defesa. Como reagirá a essa nova realidade? O que mais está reservado para o cenário do conflito? A batalha por Fiat Ozia não marca apenas uma perda material. É um símbolo da luta pela sobrevivência e da determinação de um país que, mesmo diante de grandes adversidades, continua a lutar com coragem e estratégia. As chamas ainda ardem e cada dia traz novas revelações e desafios. O que vem a seguir nesse embate? A história está longe de acabar. Recentemente discutimos que a Rússia afirmou ter derrubado 40 drones sobre a Crimeia, sendo que 20 deles supostamente foram abatidos em Fiat Ozia. Essa declaração sugere que o depósito de combustível de Fiat Ozia não foi o único alvo da Ucrânia no dia 13 de outubro, e de fato não foi. Havia outros 2 alvos, ambos ligados à infraestrutura energética da Rússia, que desempenham funções diferentes do depósito de petróleo. Segundo um relatório do Militarny datado de 13 de outubro, o canal de inteligência de código aberto Dnepro-Osim revelou que a Ucrânia também conseguiu atingir 2 subestações elétricas. A primeira foi em Simferopol, onde uma subestação de 330 kV foi neutralizada. A segunda localizou-se em Cafa com confirmação do sistema de monitoramento via satélite da NASA, o que evidencia a importância dessas estruturas. Essas subestações desempenham um papel crucial no fornecimento de energia na Crimeia ocupada, formando o que Militarny descreveu como uma ponte de energia, que abrange várias linhas de transmissão de cabos aéreos conectando a Crimeia à região russa de Krasnodar através do Estreito de Kerch. Desse modo, a Ucrânia não apenas eliminou o petróleo russo em 13 de outubro, mas também tentou cortar a energia da Crimeia, proporcionando aos cidadãos ocupantes uma pequena amostra do que a Rússia está fazendo com o povo ucraniano. Esse ataque foi uma represália, um olho por olho. Para tornar as coisas ainda mais intrigantes, no mesmo dia em que a Ucrânia lançou sua ofensiva aérea contra a Crimeia, a Pravda noticiou que as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk foram obrigadas a imposto de apagão controlado. Sumi, Poltava e Kirovograd também enfrentaram essas interrupções, assim como a Sakharkiv, Chernihiv e Zaporizhia. A luta continua e cada golpe é uma mensagem clara. A Ucrânia está determinada a revidar, equilíbrio que Rússia tenta ocultar, mas que se torna evidente a cada dia. No que diz respeito ao depósito de Fiat Ozia, acreditamos que a perda se acumula a 88.235 toneladas de combustível queimadas, um impacto significativo que não chegará às linhas de frente. Essa estratégia da Ucrânia visa atingir a Rússia em pontos sensíveis, sem causar vítimas entre os civis, focando em subestações elétricas e reservas de combustível armazenadas na península. Os eventos de 13 de outubro tornam-se assim um símbolo de resistência e uma lembrança vívida de que a batalha pela liberdade ainda está longe de terminar. Como a Ucrânia está forçando a Rússia a perder terreno em Crimeia? Nos últimos dias, o cenário da guerra entre Ucrânia e Rússia ganhou novos contornos. Em um movimento estratégico astuto, a Ucrânia está mirando onde mais dói para os cidadãos russos, mas delicadamente evitando causar baixas civis. O alvo? As subestações elétricas e os depósitos de combustível em Crimeia. Essa é uma tática que promete desferir cortes profundos nas operações russas, enquanto o exército ucraniano busca desestabilizar a infraestrutura inimiga. No dia em que a Ucrânia lançou um ataque aéreo, as regiões de Donetsk e Dnipropetrovsk foram forçadas a introduzir apagões controlados. Essa resposta à crise de gás em várias regiões, incluindo Crimeia, não é aleatória. Desde 8 de outubro, a falta de gasolina está se tornando tão grave que a Rússia teve que implementar restrições, e Crimeia é um dos principais afetados. Embora o ataque em Crimeia não signifique uma reviravolta decisiva, a estratégia ucraniana se assemelha a uma morte por 1000 cortes. A destruição de depósitos de combustível em Firduzia é apenas um passo de um plano mais amplo que visa esgotar os recursos da Rússia. Menos combustíveis significam mais dificuldades para Putin sustentar sua invasão. Nos últimos meses, a Ucrânia tem intensificado sua campanha contra a refinaria de petróleo russa, mirando nos produtos refinados como gasolina. De acordo com o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander SYSKY, no último mês, o número de alvos atingidos na Rússia aumentou para 70.
Esses ataques resultaram em uma redução de 21% na capacidade de refino de petróleo da Rússia, um golpe inegável para Moscou que possui sérias limitações operacionais. E esse número pode ser ainda mais preocupante. Relatórios sugerem que a Ucrânia pode ter interrompido até 38% da produção de refinarias. Desde que perder combustível não é uma opção, essa estratégia ucraniana onde preços e recursos se tornam armas deixa a Rússia em uma posição delicada, intensificando a pressão. A cada ataque fica claro que a Ucrânia não está apenas retaliando, mas elaborando uma contabilidade precisa da infraestrutura militar russa. Os danos não são apenas físicos, mas afetam a moral e o controle territorial. Cada dia que a guerra prossegue, a Ucrânia se aproxima e desafia Putin em sua missão. A perda contínua de depósitos de combustível é apenas um sinal de que a resistência ucraniana está longe de ser vencida. O que virá a seguir? A tensão está crescendo e com ela a possibilidade de um desfecho inesperado. Cada ataque é uma questão de tempo, e o relógio está correndo. Como a Rússia reagirá a esse cerco crescente? A situação na Ucrânia e na Crimeia tem se intensificado de forma alarmante. Relatos indicam que a Ucrânia conseguiu desferir um golpe significativo contra a capacidade de refino de petróleo da Rússia, encerrando aproximadamente 38% dessa capacidade. O impacto dessa ação é imenso, fazendo com que as autoridades russas implementassem restrições severas. As filas nos postos de gasolina se tornaram comuns, e a população de regiões como Chelyabinsk e Sverdlovsk se vê limitando as vendas de combustível. Crimeia, local da anexação russa em 2014, não ficou de fora de tal crise. Os últimos ataques ucranianos, especialmente o ocorrido em 13 de outubro, visam não apenas reduzir a capacidade militar da Rússia, mas também causar sofrimento à população russa. Por que a Ucrânia se concentra tanto na Crimeia? Este território é um ponto sensível, e infligir dor à população russa ali é parte da estratégia de recuperar seu território e reafirmar sua soberania. Com a escassez de combustíveis, o desespero aumenta, especialmente em uma região já devastada por conflitos e incertezas. A reportagem do Kiev Independent do dia 8 de outubro destaca a gravidade da situação. A Rússia está enfrentando sérios problemas de abastecimento de gasolina, obrigando a criação de limites em várias regiões. A Crimeia passou a ter 50% de seus postos de gasolina paralisados devido aos ataques ucranianos contínuos. Com cada tanque de combustível que a Ucrânia destrói, a situação do abastecimento só tende a piorar, pois combustíveis que deveriam ir para a população civil têm que ser desviados para as tropas de Putin. A tensão na região é palpável. E enquanto a Rússia tenta manter o controle, a resistência ucraniana não dá sinais de enfraquecimento. A escalada dos ataques e as estratégias de ataque cirúrgico têm um objetivo claro: esfriar o ânimo dos cidadãos russos e os fazer sentir as consequências das decisões de suas lideranças. Mas o que isso significa para o futuro da Ucrânia e da Crimeia? Como a Rússia reagirá a essa contínua exploração de vulnerabilidades? O tempo e os próximos confrontos dirão. Os detalhes são chocantes. O desespero da população, o controle da informação e o esforço da Rússia para encobrir suas falhas se intensificam a cada nova investida da Ucrânia. Quais serão os próximos passos? A resposta pode mudar a dinâmica de todo o conflito. Em meio à tensão crescente entre Ucrânia e Rússia, o conflito na Crimeia se intensificou. O alvo das operações ucranianas: os depósitos de combustível que sustentam o exército russo. O que isso significa para a população russa na península? A cada ataque que destrói tanques de combustível, a situação se torna ainda mais crítica. As vendas de gasolina foram drasticamente interrompidas, e as consequências recaem sobre os cidadãos comuns, que enfrentam restrições severas. Mas a razão por trás desses ataques vai além do simples dano material. A Crimeia é um território de grande importância para Vladimir Putin, que tem tentado solidificar seu controle sobre a região. Desde a anexação, cerca de 800 mil russos se mudaram para a Crimeia, e sem essa massa populacional, Putin vê seu direito de reivindicar a ilha em risco. E é aqui que a estratégia ucraniana brilha. Ao realizar ataques constantes, a mensagem é clara: a segurança na Crimeia está ameaçada. Os cidadãos começam a sentir a pressão. O combustível está desaparecendo, e por mais que a Rússia tente abafar as notícias, os relatos sobre ataques de drones são incessantes. Mesmo com o reforço nas defesas aéreas, Putin parece incapaz de conter a situação. A esperança de Kiev é que essa pressão desencadeie um desejo de fuga entre os russos residentes.
Eles podem começar a considerar retornar à Rússia continental, onde não enfrentariam ataques regulares próximos às suas casas, nem as severas restrições de combustível que atualmente ameaçam sua sobrevivência. Para Putin, essa possibilidade de fuga é um pesadelo. Ele precisa que sua população permaneça na Crimeia para justificar seu domínio, mas a Ucrânia está determinada a continuar os ataques até que essa vontade de escapar se torne irresistível. O tempo está passando, e a pressão aumenta. O que acontecerá quando a população russa na Crimeia perceber que sua segurança não está garantida, e que a única saída pode ser deixar a península? É uma questão que ressoa cada vez mais entre os que habitam essa terra disputada. E Jabarov, o chairman da Crimeia, expôs essa realidade sombria em um comunicado em 3 de junho. A fragilidade da situação em que se encontram os ocupantes russos na Crimeia é alarmante. Afinal, como um líder pode manter seu controle quando a própria população se vê em risco? A resposta para esta pergunta pode definir o futuro não apenas da Crimeia, mas também do próprio Putin. Em um cenário marcado pela tensão crescente no dia 13 de outubro, a Ucrânia efetuou outro ataque impactante em direção à Crimeia, intensificando os problemas de abastecimento de combustível enfrentados na região. O ataque anterior, no dia 6 de outubro, destacava a gravidade da escassez de gasolina, revelada por uma análise de 17 mil postos de gasolina na região sul da Rússia. Com metade dos postos em Crimeia e Sevastopol encerrando vendas, a situação é alarmante. Desde a anexação da Crimeia, perto de 800 mil russos se estabeleceram na península, e a Ucrânia, utilizando drones com precisão, busca desestabilizar essa base populacional. Ao atingir repetidamente alvos estratégicos, a mensagem é clara: a segurança dos colonos russos está em risco, pressionando-os a considerar retornar à Rússia, onde estarão longe das frequentes investidas aéreas ucranianas. O presidente da Organização dos Tártaros e da Crimeia, Refat Jabarov, em uma declaração alarmante, fez um aviso aos ocupantes russos. O ponto de conexão que une a Crimeia à Rússia, a ponte de Kursk, está prestes a ser destruída. Vocês podem se encontrar encurralados em um canto, disse Jabarov, enfatizando a urgência de deixar a península. A estratégia da Ucrânia é clara: aumentar as pressões. Poderia a Rússia realmente proteger seu povo vulnerável nesse cenário caótico? A cada ataque, a habilidade da Ucrânia de agir mostra-se letal. E com isso, as dúvidas crescem. O que a Ucrânia fará a seguir? As manobras aéreas de Kiev continuam. E os colonos russos na Crimeia enfrentam uma escolha difícil: ficar e viver sob constante risco ou fugir antes que seja tarde demais. A guerra não dá trégua, e as consequências da inação podem ser devastadoras. Antes que o controle russo se fragilize ainda mais, a Ucrânia parece determinada a continuar seus ataques até que a população russa na Crimeia perceba que o tempo está se esgotando. Estão realmente prontos para enfrentar a verdade de que seus dias na península podem estar contados?